Bem-vindo mais uma vez ao curso de Desenvolvimento Criativo na Unreal Engine, curso voltado para o aprendizado dos recursos audiovisuais da Unreal. Meu nome é Alexandre Ferreira, sou instrutor parceiro autorizado pela Epic Games e na aula de hoje vamos dar continuidade às definições de environment, revisando a blocagem do robô no templo. Vamos fazer uma modelagem final do robô usando as opções nativas do Modeling Mode. Sem mais delongas, vamos começar. Então nós temos o concept do nosso robô. Eu vou começar aqui pela mão, pelo braço dele. E a ideia é fazermos os membros apenas de um lado, por enquanto, depois e abrirmos a malha, aí a gente joga para o outro lado, a gente consegue espelhar. Tá? Beleza, eu criei um level novo, aqui vamos colocar as referências à frente, no PureRef, e vamos usar aqui alguns conceitos que já abordamos com mais detalhes em aulas anteriores. Então, caso você se perca aqui, eu recomendo você assistir às aulas do curso. Porque agora, nessa etapa final, vamos usar tudo que aprendemos. Então, para começar o nosso braço, eu vou começar aqui com a base da mão. Vou trazer aqui esse cubo. Vamos ver aqui o wireframe. Vou aumentar as divisões do mesmo. Vamos achatar aqui a peça. Essa altura aí tá ok. Vou deixar a wireframe ligada também. Vou diminuir um pouco o brilho dessa fase, tá muito intenso. Então vou mexer no Directional Light. Habilitar o Polygroup Editor mais uma vez. Vamos selecionar aqui essas áreas. Vou dar um extrude. Essa altura tá ok. E aqui eu vou erguer um pouquinho para ser as costas da mão. E aqui onde vai sair o polegar. Também vou dar uma ampliada. Acho que é melhor o extrude mesmo. Então aqui eu vou criar duas elevações. Uma desse lado e outra desse outro. Vou dar mais um extrude. Aqui a gente tem a base da mão. Bacana. Vou levar um pouquinho aqui para baixo.
E aqui eu vou dar um pouco mais de aerodinâmica, puxar essas arestas aqui. E agora a gente vai aumentar um pouco a subdivisão também, para criar mais um efeito de alto relevo. E agora, selecionando essas partes aqui, consigo dar um extrude. Eu vou aumentar também um pouco a subdivisão, aqui incrementando um looping. E eu vou selecionar essa parte aqui para ser os metacarpos. As partes aqui. O extrude. Essa altura tá ok. Tá condizente com o concept. E agora eu vou trazer mais um cubo. Dessa vez para fazer os dedos. Vou diminuir aqui a altura dele. 10. E diminuir a quantidade de subdivisões. A largura também. Vou colocar 20. E o comprimento dele. 40 tá bom. E aqui a ideia é ele ter juntas para as articulações. Então, mais uma vez no poligrupo, seleciono aqui só as faces da lateral. Então, extrude. Pronto. Diminuir aqui um pouco ele. E agora a gente vai encaixando na base da mão. Aplicar ele aqui. E eu vou adicionar um cilindro para a gente fazer um furo nele. Para que ele encaixe bem com a rotação para o próximo. Vou colocar aqui nos dois. Deixar um pouquinho maior. E agora vamos aplicar o boolean. Isso. Dei um Simplify, 5%. Agora eu vou trazer o cilindro um pouco menor, que a gente duplica. Eu vou modificar aqui a ponta do dedo, fazer uma cópia para não influenciar os outros, deixar mais cortado, com corte planar. Agora sim, o dedo está feito. Agora é só duplicar, redimensionar. A ideia dessa blocagem é eu mostrando aí os processos e narrando quais são as minhas intenções, né? Então logo logo o vídeo vai ficar um pouco mais acelerado, mas vai dar para entender o que está se passando. Eu vou trazer o polegar para precisar dois, já fiz a cópia também. É um pouquinho mais largo. Temos a nossa mão. Se você vem acompanhando os nossos vídeos, você já notou que o conteúdo aqui do canal vai direto ao ponto, sem firula nem enrolação.
Aqui é um canal feito para quem quer de fato aprender Unreal, não só um conhecimento específico sem contexto. Também não divulgamos produtos paralelos. Com isso, peço sua ajuda para fortalecer o canal. Apenas clicando no like e se inscrevendo, você ajuda bastante o canal a crescer e espalhar o conhecimento da Unreal com cada vez mais qualidade. Então, por favor, deixa o like, se inscreve, compartilha e bora voltar para a aula. Bom, então, a partir daqui, eu vou reposicionando os pivôs para dar match com as articulações, como devem ser. E também vou adicionando mais peças, subindo aqui para o antebraço, tá? A partir de agora, a aula vai ficar mais acelerada. Eu estou usando os mesmos processos que eu usei para fazer os dedos e a mão. Então, não preciso ficar me repetindo. Aqui dá para ter uma noção também clara do que eu estou editando. Então, eu prefiro aqui, para dinamizarmos a aula, eu acelerar. Mas a minha ideia aqui é deixar o robô o mais semelhante possível ao concept e sempre deixando essas peças, essas estruturas com uma complexidade não óbvia, tá? Então, eu vou duplicando aqui, eu duplico muitas vezes a mesma peça, só que eu acabo fazendo cópias e fazendo pequenas edições para melhorar os detalhes do robô. Então aí já temos o antebraço e assim eu vou seguindo, criando juntas aí, fazendo uma ideia de pistões, acho que é assim que fala, pistões, e deixando o design do robô mais arrojado, né? É, eu não estou me preocupando muito com detalhes de encaixe nesse momento, até porque o robô vai ser visto de longe. Se fosse uma peça aí que fosse visto mais de perto, eu me preocuparia com os encaixes, com todos os detalhes finos, como deve acontecer. Mas é uma modelagem que ela tem um propósito mais de ser visto mesmo de longe. E não tem problema a gente ser um pouco displicente nessas conexões, mas não tanto também, né? Então aqui está o resto da estrutura, o tronco do robô. Agora eu vou fazer um fêmur, a ideia aqui de um fêmur, usando o Polygon Extrude. Todos esses recursos que eu estou usando aqui nessa aula para modelar o robô foram ensinados ao longo de algumas aulas no primeiro módulo, referente ao Modeling Mode, tá? Então, tudo aqui, caso você esteja caindo de paraquedas, viu só essa aula, a gente tem outros módulos aqui, acho que dá para perceber por causa da numeração que tem, né, na thumb do vídeo, mas esses outros módulos acabaram contemplando o conhecimento que estamos usando aqui nessa aula. Então, a gente está agora no terceiro módulo do curso e estamos revisitando o conhecimento e estressando o que a gente já fez. Então, aí é a parte do joelho, do robô, sempre seguindo a ideia do concept. E agora vai ser a perna. Note que eu não busco fazer essas óbvias. Então, sempre é interessante para esse tipo de modelo estruturar em blocos. Estruturar em blocos o que poderia ser uma peça sólida única, sabe? Quanto mais detalhes blocados, mais o modelo ganha no visual, tá? Então aqui eu vou fazer uma estrutura mais torta para passar por esses cilindros.
Um pouquinho mais grossa. Para proteção da canela. Semelhante ao que temos no concept. E as duas anteninhas aqui. São partes aproveitadas também do antebraço, que tem uma silhueta interessante. Organizei tudo em pastas, para ficar mais fácil trabalhar. Então, para finalizar aí, eu faço esse detalhe aí da parte da frente da face. E agora sim, tá o personagem. E na próxima aula eu vou abrir a malha dele. Por enquanto eu vou duplicar ele e converter em um Dynamic Mesh para a próxima etapa, que vai ser a edição das malhas UV. Ok? Então eu vou ficar no aguardo do seu vídeo também com o seu robô, e um vídeo até 3 minutos aí mostrando o overview de como você fez. Se você mandar um time-lapse também pode ser, lá no Discord, ok? Se você quiser divulgar o seu vídeo, não esquece de marcar o canal, vai ajudar muito. Na descrição, comentar sobre o curso, tá? E se você não faz ideia do que eu tô falando, desafio, link de vídeo, saiba que essa aula é parte de um curso disponibilizado gratuitamente aqui no YouTube da Unreal Engine, voltada para a produção audiovisual. E você tem direito a uma certificação. Basta enviar todos os desafios citados no final de cada aula. Mais detalhes na descrição aqui desse vídeo e também no finalzinho da aula 1. Então é isso, fique esperto e vamos fazer história com a Unreal. Até a próxima.